Pois... Hã? Tá. Tá ligado. Tá. Eu me lembro de ter ligado. Olha, essa daqui, ó, é engraçada, ó. Eu não estou em condições ainda de desenhar para vocês, explicando os detalhes principais, mas isso aqui é a equação cujo conjunto solução tem representação no R2 assim, ó. É isso aqui, ó. O conjunto de solução dessa equação é o conjunto dos pontos do plano cartesiano que estão sobre uma curva que ela tem essa configuração aqui. É assim. Ela tangencia lateralmente, tá? É a cúspide, tá? Desse jeito. E isso é uma curva. Bem, claro que tem conjunto de soluções que são gráficos de funções. É claro, né? Porque se você... bem simples, né? Se você pegar essa equação aqui, ó, essa equação aqui, x mais y igual a 1, tá? O conjunto de solução aqui é o gráfico de uma função. Porque o conjunto de solução é o gráfico da função afim y igual a menos x mais 1. Ó, correto? Que é o conjunto de solução. Y. Oba. É o conjunto. Tá? X mais y igual a 1. É essa reta aqui. E nesse caso, o conjunto de solução aqui, ó, esse é o conjunto de solução dessa. O conjunto de solução aqui pessoal, o conjunto de solução de uma equação, quer dizer, o seu lugar geométrico, a porção do plano que ele ocupa, pode ter uma forma bem complicada, como esse exemplo aqui, ó, que eu trago para vocês no livro. Olha, que é esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é... E isso aqui, isso é plotado. Eu peguei um exemplo, eu não plotei, já peguei da internet, coloquei para vocês. Tá? Que é esse exemplo, é o exemplo x2y igual ao seno de x mais... Nada, depois eu plotei e deu isso mesmo, mas usando matemática eu plotei, mas inicialmente eu não plotei. Ela é assim, ó. Professor, Diga. dia 9 vai ser feriado do senhor? O senhor vai dar aula? Não, dia 9 não é feriado, não. Dia 9 não? Não, por quê? Estava perguntando se dia 9 vai ser feriado. Feriado de quê, macho? Não sei. Não estou dizendo, né? Ó. O cara quer... Eu nem quero que é feriado. Dia 9, ele está perguntando por causa do feriado dia 8. Feriado dia 8, é isso? Bom. É porque dia 8 a gente toma um vídeo aí, 4, 9 a 1, professor de aniversário. Não, professor não. Inclusive a prova é dia 10, né? Inclusive, Tá. professor, aproveitando o ensejo, quando vai ser a reposição? Eu ainda vou marcar. Ainda não é sábado. Não. Ó, aqui, ó. Essa pista tem isso aqui. Esse conjunto de solução é isso aqui. Você vê que isso aqui não é o gráfico de uma função, é? Isso é o gráfico de uma função? Não, então eu dei 3 conjuntos de soluções, os seus esboços, no plano cartesiano, e 3 deles não são gráficos de funções. Mas cada um deles é localmente o gráfico de uma função. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se você pegar esse aqui, ó, esse pedaço aqui, daqui para cá, isso é o gráfico de uma função. Y como função de x. Não é?
Esse pedaço aqui, ó, daqui para cá, ele é o gráfico de uma função, é? É. Só que aqui é x como função de y. X como função de y. Você olhar, né? Você olhar assim, não é gráfico de função. Porque o gráfico de uma função não admite dois pontos distintos com a mesma abscissa. Tá? Correto? Correto? Então, isso aqui não é gráfico de função. Mas essa parte aqui de cima é. A parte de cima é o gráfico de uma função. Toda essa parte aqui em cima é o gráfico de quê? De uma função. Isso aqui já é o gráfico de uma função, ó. Isso aqui não é o gráfico de uma função, mas eu pegar tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de uma função. Y como função de x, e esse pedaço daqui para cá é o gráfico de uma função x como função de y. Tá? E um problema interessante que se coloca é, dada uma equação, encontrar funções, tá certo? Cujo gráfico é encontrar função cujo gráfico é subconjunto do conjunto de solução da equação. Todos esses gráficos, todos esses pedacinhos que eu tracei aqui são subconjuntos de S. E aí tem uma definição matemática que é a seguinte. A definição é o seguinte. Sejam f uma função, e quando eu não explicito nada, é uma função de uma variável real e de valor real. Sejam f uma função e é de x, y igual a zero, uma equação. Uma equação em duas variáveis reais. Nós dizemos que f está ou é definida, está definida ou é definida, eu prefiro até o né? É definida implicitamente, é definida implicitamente pela equação é de x, y igual a zero, ou seja, nós dizemos que a função f está definida implicitamente pela equação quando você tem e de x, f de x é zero, qualquer que seja o x no domínio de f, ou é de f de x, x é igual a zero, qualquer que seja x no domínio de f. Tá certo? Quando ocorre isso aqui, você diz que a segunda variável é implicitamente dada em função da primeira pela função f. A segunda variável é dada em função da primeira variável, implicitamente, pela função f. Quando é isso que ocorre, o que é que você diz? Você diz que a primeira variável é dada implicitamente como função da segunda pela função f. Tá? Vou escrever isso, tinha que ser muita coisa. Vamos a um exemplo. Tá? Considere a equação aqui. Ó, olha aqui, ó. Hã? Tô. Eu só fiz esse espigarro que é horrível. A função. Essa rouquidão chata aqui. Tá?
Eu fui uma vez dar aula rouco, aí uma aluna disse: essa sua voz rouca fica tão sexy, mas só a voz. Mas só a voz, viu? Mas só a voz, professor. Só a voz. Só a voz, né? Né? Quer dizer, a função, ó, f de x igual a raiz cúbica, ó, de 1 mais x3, de 1 menos x2, tá certo? Essa função aqui, f de x igual a raiz cúbica de 1 menos x2, é dada implicitamente, tá? Pela equação x2 mais y3 igual a 1. Claro que é, ó. Pois, se você pegar, pois, mas é dado por quê? Porque se você pegar, ó, x ao quadrado, mais o quê? Mais f de x, a terceira, isso dá quanto? Dá x ao quadrado, mais quem? Quem é f de x? Raiz cúbica de 1 menos x ao quadrado, a terceira. Isso aqui é quem? x2, mais 1 menos x, tudo isso ao quadrado, x à terceira não, x ao quadrado, né? Isso aqui é 1. Qualquer que seja x no domínio da f. Ou seja, você tem isso aqui, né? Olha aqui. Quando é que uma função é definida implicitamente por uma equação desse jeito? Quando o par x, f de x, satisfaz a equação. Ou seja, quando o par x, f de x, pertence ao conjunto solução da equação. O que quer dizer isso aqui, ó? O que quer dizer isso aqui? Vou colocar aqui. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte: x, f de x, pertence ao conjunto solução da equação, qualquer que seja x pertencente ao domínio da f. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que é que o par f de x, x, pertence ao conjunto solução da equação, qualquer que seja o x no domínio da f. Ok? Agora, a função, ó, a função g de x igual a raiz quadrada de 1 menos x3, essa função aqui, ela também é dada implicitamente pela equação por... Qual é a equação? Qual é? A mesma equação. x2 mais y3 igual a 1. Por quê? Mas agora aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário, que é g de x, né? Aqui ao quadrado, mais o quê? X a terceira, né? Tá certo? Ó, olha aqui, ó. Porque agora é o par g de x que satisfaz a equação. É o par, eu estou olhando para o par g de x. Primeira ordenada é o x, segunda ordenada é o y. Então isso aqui vai dar quanto? Quem é g de x ao quadrado? Quem é? Vai ser raiz quadrada de 1 menos x a terceira ao quadrado mais x3, que é quanto? Que é quanto? 1 menos x3. Está aparecendo aqui, cara? Mais x3. Isso aqui é 1
qualquer que seja o x no domínio da onde? Da g, né? A função é a g. Isso aqui é verdade. Entendido? Então, nesse caso aqui, ó, a primeira, nesse caso aqui, a segunda variável é dada como função da primeira. E nesse caso aqui, é a primeira variável que é a função da segunda. Se você está achando, está com dificuldade de entender isso, pense dessa forma então, aqui, ó. Qualquer que seja y, é a mesma coisa. Não mudou nada, só mudou a letra. Então aqui é como se eu chegasse aqui e fizesse, ó, g de y igual a quê? Por quê? Porque g de y mais y à terceira é igual a quê? Y mais y à terceira é igual a quê? Y à terceira, que é igual a 1, qualquer que seja y no mínimo da g. Vocês pegam muito nas letras, né? Eu não gosto de ir por aí, eu gosto de pegar na ideia, tá? O que é que significa isso? Que é a segunda variável é função da primeira. Aqui, a primeira é função da segunda. Tá bom? Diante de uma equação, o problema que se coloca é encontrar funções que são definidas implicitamente por esta equação. Isso aqui não foi uma adivinhação. Porque encontrar uma função que está definida implicitamente por uma equação é você escrever uma variável como função da outra a partir da equação. E nesse caso aqui, e foi isso que eu fiz nesse caso. Porque essa equação, ó, deixa eu ver se eu coloquei alguma impropriedade, não. Essa equação aqui, que é x2 mais y3 igual a 1, isso aqui equivale a quê? A y3 igual a quê? 1 menos x2, e daqui eu tiro o quê? Y igual a raiz quadrada de 1 menos x2. E quando eu obtenho isso, desculpe. Eu tenho que função? Eu tenho essa função f que eu já coloquei aqui para vocês. Certo? Tá bom? Ou seja, eu estou escrevendo o y como função de x a partir da equação. Quando eu faço isso, eu mostro para você uma função que é dada implicitamente pela equação, porque isso aqui é o f de x, y igual a f de x. Mas eu também tenho essa equivalência, ó, x2 mais y3 igual a 1, equivale a quê? A x igual a quê? Raiz de y3 menos 1, x2, desculpa, x2 igual a quê? A 1 menos y3, e daqui você tem duas possibilidades, x igual a raiz de 1 menos y3, ou x igual a quê? A menos raiz de 1 menos y3. Tá? Então, achar essa então, está parecendo com inverter a função. Não, não é inverter a função, não. Não é inverter a função, não. Tá? Tá? É inverter? Não é inverter. É inverter se o conjunto solução for o gráfico de uma função. Se o conjunto de solução da equação for o gráfico de uma função, isso ocorre quando o y é igual a f de x. Tá? Mas não é inverter. Não é inverter, mas é parecido. Não é porque a função pode não ter inversa. Por isso que não é. Tá certo? A função pode não ter inversa, meu filho. Tá certo? A função pode não ter inversa. Nem toda função tem inversa. Mas o fato é o seguinte, ó. Se o x for isso ou o x for isso, ou seja, aqui eu tenho, olha, daqui é que eu tirei a função g.
A função g está definida implicitamente pela mesma equação, mas é o y, é o x que é a função de y. E aqui eu tenho outra. Eu tenho um h, essa função. Se eu pegar essa função daí, você tem que h de y, a função h de y igual a função